Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar nosso curso de um software muito interessante chamado SMath Studio, certo? O SMath é um programa de graça que a gente baixa no site lá do desenvolvedor, que é tudo isso aqui. Parece meio complicado, mas na verdade é só jogar SMath no Google e o primeiro resultado que aparece é só clicar, não tem como errar, tá certo? Então, aqui no site da SMath você vai querer baixar a versão estável, a última versão estável. Hoje, 4 de abril de 2020, né? Nós temos como última versão estável essa aqui, SMath Studio Desktop, a 099-7030, lançada então em abril de 2019. Eu não recomendo baixar uma versão beta, tá certo? Ela ainda está em fase de teste, pode ter algum problema, e é o tipo da coisa que não vale a pena o estresse de desenvolver um script e lá para frente dar algum tipo de problema, tá? Então, o SMath ele vai ser muito amigável, muito semelhante a quem trabalhou já com o Mathcad, com a vantagem, né, de ser de graça. Então, ele é um tipo de programa classificado como What you see is what you get. Parece complicado, mas na verdade isso que quer dizer o que você vê é o que você tem. Em outras palavras, o que você está vendo aqui acontecendo na sua folha é exatamente a saída que você vai ter do programa, certo? E qual é a vantagem do SMath perante, por exemplo, um Excel ou algum outro programa aí comum na engenharia, né? Utilizado pelos engenheiros em geral? É porque o SMath tem suporte para unidades físicas. Então, por exemplo, vamos definir aqui uma variável Lzão igual a não sei, 1,20 metros, certo? E aqui eu vou definir uma outra variável. Aqui do lado vocês podem ver tem vários menus, né? Aritmética, matrizes, booleanos, né? Dá para usar aqui condicionais, loops e tudo mais. Aqui embaixo eu vou pegar o meu delta maiúsculo, meu deltão aqui, e definir aqui como ΔL a, digamos, 12 não, é muito, 1,85 milímetros, tá? Então uma unidade aqui está em metro, outra unidade aqui está em milímetro. Eu quero saber qual é a deformação então dessa pecinha aqui, que saiu de 20 metros, né, e teve uma variação de comprimento de 1,85 milímetros. Então aqui eu vou de novo no menu do alfabeto grego, pegar meu epsilon lá e vou colocar aqui ΔL. Aqui, quando eu escrevo delta, ele já dá a dica do delta com um símbolozinho que é uma variável que eu já criei, dá até o valor aqui, ΔL, dividido por Lzão. Aí de novo aqui ele está falando já do Lzão que a gente já definiu, beleza. Vou botar um igual aqui, pronto. Ele já fez a conta pra gente, 0,0015. Então, ele não se importou de um valor estar em metro e outro valor estar em milímetro e já deu para a gente o resultado. A gente sabe aí, né, que a deformação é dimensional, então isso aqui seria o quê? 1,5 por 1000, né? Muito bem. Um outro exemplo aqui rapidinho, vou definir aqui uma carga melhor, né? Um esforço normal de qualquer coisa, 12 kN, e uma área aí de 40 centímetros ao quadrado. Vou pegar aqui para cima e ver aqui de novo. Agora eu quero minha tensão igual ao meu esforço normal dividido pela área. Pronto. Tá aqui, meu resultado está em PA. E nem colocou, por exemplo, Newton por metro quadrado. Ele já colocou Pascal, ele entende que é Pascal. Aí digamos que eu não queira nessa unidade, que eu não queira em Pascal, que eu queira em megapascal. Tá vendo esse quadradinho preto aqui do lado? Eu vou só clicar aqui, Mzão maiúsculo, né? Pzão maiúsculo, Azinho minúsculo. E aqui ele está identificando, olha, MPa, megapascal, pressão, unidade de pressão, né? Ou tensão, né? Tanto faz. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, clicar aqui fora e pronto. 3 MPa, certo? Então, claro, isso aqui foi só um exemplo, agora a gente vai ver com calma como é que a gente escreve aqui, reescreve esses 2 exemplos aqui nossos, tá? Então, vamos começar então pelo básico do básico aqui no SMath, que é justamente inserção de unidades físicas, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir uma área
aqui no menu inserir, que tem vários menus, tá? Só o que importa por enquanto é que a gente deixa aqui em cálculo automático, tá? Isso faz com que toda hora que eu clique fora, né, que eu defino uma variável, que eu mude qualquer coisa, o cálculo já sai automático. Eu não preciso vir aqui no botão do cálculo para recalcular, tá? Só isso, só para acelerar um pouquinho a aula. Então, aqui do menu eu vou inserir área, tá certo? Isso é função nativa do SMF. E ele abre então essa areazinha aqui pra gente. O que eu escrever aqui dentro, eu posso colapsar aqui. E assim eu posso ter scripts muito complexos, muito longos, mas bem apresentáveis, né? Porque eu posso dividir aqui por área, inclusive eu posso nomear áreas, né? Então, por exemplo, inserção de unidades físicas. Beleza? Então, vou abrir aqui e aqui dentro a gente vai entender como é que a gente acrescenta unidade física aqui no SMF. Vamos lá. Muito bem. Definição de variável, né? Primeiro, vamos lá. Para definir uma variável, podem ver que, bem aqui, eu tenho L, 2 pontos igual 1,20 metros, né? Se eu quiser perguntar agora quem é L, e ele vai me dar a resposta aqui, essa resposta só está me dando um sinalzinho de igual, beleza? Então tem essa diferença muito fundamental. Quando eu tenho 2 pontos igual, eu estou definindo, eu estou criando uma variável. E quando eu tenho só igualzinho, eu estou perguntando o valor daquela variável, beleza? Então, vamos primeiro fazer esse exemplo com uma nova variável. Vamos pensar aqui numa variável. A variável, para a gente usar aqui o alfabetinho em grego, né? Variável alfa, tá? Então vamos ver. Eu vou escrever alfa é igual a 2,5, sem unidade por enquanto, tá? Então, para definir variável, definição de variável, usar 2 pontos. Então, quando eu escrevo 2 pontos, ele na verdade cria para mim 2 pontos igual. Vou tirar aqui esse parênteses, vai ficar confuso. Pronto. Então, definição de variável, eu uso o comando 2 pontos, né? Então, shift, o botão lá do 2 pontos, aí sai já o meio igual de definição de variável, beleza? Agora, se eu quiser perguntar quem é alfa, vou escrever aqui alfa e só colocar igual. Então, checar valor de variável. Vou fazer o seguinte aqui, voltar, ficou feio, aqui, checar valor de variável, usar o igual, tá? Então, na verdade, isso aí pode ser um pouquinho pegadinha, né? O igual do teclado não serve para a gente definir uma variável, ele serve para a gente checar o valor de uma variável previamente definida. Quem vai definir para a gente o valor da variável, na verdade, é o 2 pontos, tá certo? Isso aí é fundamental. No começo pode ser meio chato, a gente tem a vontade logo de apertar no igual, mas rápido a gente se acostuma, beleza? Muito bem. Agora, propriamente, a inserção de unidades físicas, embora lá. Agora, eu vou criar uma variável, deixa eu pensar aqui, variável tal, beleza? Não, variável tal não. Vou botar aqui uma variável tzinho, uma espessurazinha, tá? Tzinho, 2 pontos, digamos aí uma chapa de aço, né? 3 milímetros. Então, o que é que eu faço? Estou digitando o número e, de repente, eu coloco aqui um texto. Então, quando eu faço isso, eu estou com o número, já coloco um texto em cima, ele já se toca. Esse texto deve querer indicar uma unidade física. Então, eu vou dar aqui para o usuário algumas opções. E, realmente, ele dá várias opções aqui de coisas bastante até fora da caixa, né? A gente tem aqui mol, milinewtons, um negócio bem diferente. Então, aqui no caso eu vou querer milímetro, né? Ele já deu aqui para mim essa dica, eu posso vir aqui e clicar e vai ficar em azul, beleza? Uma outra opção, vou apagar aqui, uma outra opção, coloquei aqui milímetro, em vez de vir aqui e clicar, pode demorar um pouquinho, eu vou apertar no Tab, né? O Tab aqui do teclado. Então,
inserir unidade física, tab, ou clicar na opção, ou clicar na opção. Na opção tá bom. Beleza? Então isso aqui é para inserir uma unidade física. Unidades físicas em que eu tenha, por exemplo, centímetro ao quadrado, centímetro ao cubo, né, que eu tenho um expoente. Vamos colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, alguma coisa que fica ao quadrado. Sei lá. Vou botar aqui uma variávelzinha D qualquer, beleza? E esse D vai ser então 97 centímetros, e eu quero que seja centímetros ao quadrado. O que é que eu faço? Digitei centímetros, dou tab, depois chapeuzinho 2, aí eu vou ter aqui o expoente do 2, tá? Eu sei que a gente tem vontade de, por exemplo, digitar centímetros e já colocar o chapeuzinho 2 aqui no expoente, só que isso aqui não vai funcionar, e até se eu querer voltar aqui e tal, ele não me dá a opção de transformar isso agora em centímetro. Então eu tenho que fazer bem na ordem mesmo. Centímetros, tab, chapeuzinho 2. Então, unidade física com expoente. Tab mais expoente. E o expoente eu faço como? Chapeuzinho, por exemplo, 2. Vou botar chapeuzinho N aqui, que pode ser qualquer valor, né? Então aqui eu uso o circunflexo, né? O chapeuzinho, claro, que é o nosso circunflexo, tá? E a gente coloca aqui o que a gente quiser, né? No caso aqui, chapeuzinho 2. Beleza? Então, vejam que é muito rápido, a gente define variáveis, a gente pergunta o valor de variáveis. Isso aí realmente é muito bem resolvido dentro do programa, né? Então é uma mão na roda aí para professores, para estudantes de engenharia, para engenheiros, no seu dia a dia, que queiram fazer scripts rápidos sem precisar daquela, digamos, seriedade assim do Excel, né? Em que a gente precisa ficar decorando o que cada célula está fazendo, de onde ela está lendo. Aqui não, fica tudo uma coisa depois da outra, é tudo muito, muito prático, beleza? Então, uma outra grande vantagem aí do SMath é a possibilidade de uso de controles. Essas caixas de controle, a gente vem aqui no inserir e vem aqui na aba controles, controls, tá certo? O SMath, mesmo traduzido em português, ele tem algumas coisas que vêm em inglês, então tem que se acostumar. Então tem radio button, checkbox list, slider, combo box list, tudo isso aqui a gente vai tratar em uma outra linha. Tá certo? Então, por hoje é só esse iniciozinho mesmo. A gente ainda vai ter aula falando aí de booleano, de gráfico, dos controladores de fluxo tipo condicional, loop, while, break, todas essas coisas. Tá certo? Então, valeu, gente, e até a próxima.